Vamos lá todos, bom gente vir aqui fazer mais um vídeo agora sobre algumas traduções que nós temos feito então dentro do texto bíblico. Existe dinossauro nas escrituras? O que o texto de Gênesis mais necessariamente na criação desses animais realmente existiu ou existe os dinossauros? Bom, nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui para entendermos certas palavras que no nosso cotidiano moderno nós usamos, mas que elas não refletem o texto original hebraico. É claro, nós estamos falando de um texto muito antigo que não reflete necessariamente as palavras que contém hoje. Quando você procurar a palavra dinossauro, você não vai encontrar essa palavra no hebraico. Ela não é o hebraico antigo, né? Ela é o hebraico moderno agora. E vemos uma coisa muito interessante aqui, uma associação a essa expressão aqui. Então veja bem aqui. O cachorro aqui está latindo, está complicado. E nós temos aqui, ó. Vaibarecha Elohim et Hatagim Hagedolim. Vaibarecha e criou Elohim, Deus, et os Hagnim, animais, os grandes, Hagdolim, os animais marinhos, né? Os monstros marinhos. Na verdade, o, o tag ali, Hatag, quer dizer, como é que eu vou explicar para você? Os peixes grandes, né? Os peixes grandes, os monstros grandes, né? Porque, na verdade, a expressão monstros ali já é uma expressão mais antiga. E quando a gente fala de monstro, a gente fala de um animal grotesco, né? Geralmente essa classificação é usada para animais grotescos, né? meio, meio rústico. Então, Deus então criou os grandes animais marinhos, os grandes, chamados os monstros, né? São ali as baleias, né? Os crocodilos e outros tipos de animais que realmente eles são muito grandes, grotescos no sentido literal da palavra. E quando ele diz de grandes animais, ele está se referindo ao conjunto de dinossauros ali também, os grandes animais répteis, né? Não somente os animais marinhos, mas os répteis se arrastam sobre a terra. Então, você querer achar a palavra dinossauro, uma palavra portuguesa, uma palavra moderna, dentro de um contexto antigo, não temos condições de fazer isso aí. Você não vai achar e você vai dizer que a Bíblia está errada porque ela não está falando de dinossauro, mas ela está falando de animais, os grandes. Então, essa é a linguagem da época de que os antigos escribas tinham de ideia na cabeça sobre os grandes animais, tá bom? Os dinossauros, os paleontólogos que dão nome para eles, né, dinossauro rex, esse tipo de coisa, você não vai achar escrito dinossauro rex aqui no texto bíblico. Não, você não vai achar. Não vai achar porque essa palavra ela não é hebraica, tá? Muitas das vezes nós vemos um contexto dentro do texto. Como, por exemplo, nós vemos a expressão que eu falei em outro vídeo, a questão de etz. Etz pode ser traduzido como árvore, mas também tem um sentido de pedaços de madeira. Por quê? Porque ela é um substantivo de derivação. Ela deriva dela, pode ser madeira, pode ser palito, pode ser palha. Então, tudo que sai da árvore, ela tem um sentido de derivação. Nós temos que entender que o hebraico ele é muito fraco em palavras. São 8.000 verbetes, tá bom? Então, a gente tem que tentar ajustar certas palavras dentro do contexto ali para a gente conseguir entender e saber aonde esse contexto, aonde essas palavras se encaixam e como elas têm que ser definidas dentro do texto. Então, quando Deus fala ali dos grandes animais marinhos, os grandes, né? Ele está falando dos monstros que são exatamente ali os dinossauros, que a palavra dinossauro ela não aparece no texto hebraico antigo, tá bom? Que ela é uma palavra moderna.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.